que fazer quando os pais perdem o comando sobre os filhos? E como retomar o controle? Os pais devem agir como autoridade ou com autoritarismo para que os filhos os respeitem? O que está acontecendo nessa geração? Você já percebeu, hein, na sua casa, vizinhos, pessoas com as quais você convive, que os pais muitas vezes não têm o controle mais sobre os filhos? Então, esse é o tema do programa de hoje. E quem vai responder essas e outras perguntas é a neuropsicóloga Edinalva Borges. Lembrando que nessa quarta a gente está ao vivo. E você pode participar com a gente mandando sua pergunta, o seu comentário para 98402-9756. Mais uma vez, obrigada, Edinalva, por ter vindo. É um prazer estar aqui e falar sobre autoridade, né? Falar sobre esse relacionamento de pais, um assunto que às vezes hoje é negligenciado, as pessoas não querem falar porque elas não querem se implicar com esse resultado. É verdade. Muitas vezes os pais só vão, você falou a palavra resultado, eu me lembrei que muitas vezes os pais só vão se atentar para esse assunto quando o resultado está sendo visto na vida dos filhos. Ou seja, o filho está agindo de uma forma que ele não gostaria, de uma forma que ele não queria. Mas e aí? Muitas vezes é tarde demais? O que acontece? A criação dos filhos, ela precisa ter o diálogo desde a tenra idade. As pessoas me perguntam, a partir de qual idade? Cada caso vai ser específico, mas é esperado que a partir dos 4, 5 anos já comece a ensinar esse diálogo. Só que pela nossa sociedade, as pessoas costumam querer dialogar apenas com os adolescentes. Só que aí os adolescentes já não querem mais. Eles já são formados, né? Já são formados, já acham que já têm a opinião formada e que o pai já não tem essa, entre aspas, autoridade. Verdade. No caso, seria certo a autoridade, porque a autoridade é a questão daquela pessoa ali que é responsável pela sua criação, pela sua educação. Autoritarismo é quando a pessoa, um manda, um impõe e o outro obedece. Aí não seria a questão correta, né? O correto seria a autoridade, porque cada um tem seu papel ali social, ele tem o papel de pai, né? Então ele tem a autoridade de pai, ele dita as regras, ele conversa e através do diálogo. Então tem que começar esse diálogo antes, porque a partir dos 16, 17 anos é mais complicado, mas também é possível. É verdade, sempre é possível, claro. Bom, eu acho que até antes mesmo, porque esses meninos estão nascendo, nascem com chip, né? Já viu os meninos nascem com chip hoje em dia. Já sabe tudo, já bebezinho já mexe no celular. Então, eu acho que a gente pode até, porque eu sei que eu tenho duas filhas, uma de 12 e uma de 10, e quando elas eram bebês, por exemplo, com 6 meses de vida, eu sempre usei brincos grandes, né? Então, elas começam a mexer, porque chama atenção, é óbvio, né? E aí, elas começam a puxar. Eu tenho várias amigas que pararam de usar brinco grande, trocaram por brincos pequenos. E eu não, eu pegava no bracinho dela, né? Não apertava, claro, mas eu não fazia como um carinho. Eu mudava um pouco e falava, não pode. Na terceira vez, ela nunca mais mexeu nos meus brincos. Então, a partir de bebezinho, você já mostra que existe uma autoridade, ou seja, alguém manda em mim, né? E é o tom de voz, principalmente para os bebês, para a criança, e é você dar uma regra, uma norma, um comando sem sorrir, mostrando que não pega o brinco que é errado. Automaticamente no segundo, no terceiro, ele vai aprender. Essa aprendizagem é através do tom do comando, através de você estar ali, olha, você pode não compreender o porquê não pode, mas não pode. É, isso mesmo, isso é muito interessante. Bom, a Edinalva, a Adriana, nossa telespectadora, enviou uma pergunta. Vamos ver a pergunta da Adriana. Meu nome é Adriana, tenho 3 filhos adolescentes e gostaria de saber como eu posso exercer autoridade sobre os meus filhos quando se trata de relacionamentos de namoro que eu não concordo, que temos uma fé diferente uns dos outros. Adriana, beijo para toda a sua família linda. É um desafio que muitos pais enfrentam. O que acontece é o seguinte, o adolescente, ele já está passando por um período mais turbulento, né, que é natural da idade, né, cientificamente falando, a síndrome da adolescência normal, que é uma fase da adolescência, dos 12 aos 18, e já tem tendência a comportamentos que já são, não são esperados pelos pais, né, e os pais começam a se preocupar. A primeira coisa, volto a dizer, a questão do diálogo sempre, né, e também o adolescente ou a criança tem que saber da punição e da recompensa. Então, é a questão de, se você fez algo bom, você vai ter uma recompensa, se não, tem a punição. É a questão de
é pedagógico, é aprendizagem. E aí você tem que buscar muito o diálogo, porque quando ela falou na pergunta dela, a questão de pessoas que ela não concorda, né? Aí tem que pesar, o peso tem que entender, a balança tem que entender, por questão dela não concordar e também da questão do desejo, da vontade do adolescente. Então, tem que buscar o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Palavra de ordem, equilíbrio e diálogo. E essa hora é muito difícil, porque a mãe fica sem saber assim, será que eu proíbo? Vale a pena eu proibir? Não, você não pode, está proibido e acabou. E nessa idade já não funciona isso, né, Edna? Não funciona proibir por duas coisas. Primeiro que proibir, o adolescente ele já vai conseguir manejos para burlar a regra ali dos pais e aí o pai não vai saber onde ele está, não vai ter aquele diálogo aberto, não vai ter aquela parceria de estar pelo menos conversando, mesmo não concordando. Porque através da conversa, através de mostrar para o filho o porquê também. Fala assim, não quero. Não é só falar um não. Com o adolescente você tem que falar um não, tem que falar o porquê e tem que buscar esse diálogo. É verdade. E escutar também. Essa escuta do adolescente é importante e é necessário. Com certeza. Bom, gente, tanta coisa para falar que a gente tem que correr um pouquinho. A produção separou alguns passos para ajudar os pais, nós pais, a conseguirmos tomar ou retomar aqueles que perderam, né, o controle. Vamos ver alguns agora e aí você comenta para a gente, Agenalva. Vamos primeiro. Estabeleça regras gradativamente. Isso. Às vezes os pais, o adolescente ou a criança fica um mês, aí um dia no mês vai falar assim, olha, vai fazer isso, A, B, C, Y, Z. Não é assim. Essa regra, ela tem que ser aprendida. E essa aprendizagem, ela é no dia a dia. Então, por exemplo, hoje você vai ser responsável por fazer X. Você vai ter que arrumar o seu quarto, você vai ter que acompanhar a sua irmã ao escolar. Então, é uma regra e é gradativo. Então, aí a partir da semana que vem já coloca uma outra regra e ele vai acumulando essas regras. Mas as pessoas têm tendência de falar o seguinte, olha, anota aí tudo que você vai ter que fazer esse mês. E o adolescente ele vai te escutar, mas não vai reter a informação. Tem que ser gradativo. Ok, mas a gente também pode escrever e deixar escrito para ele, né? Que facilita, deixar no quarto dele essas regras da semana ou facilita do dia, muito, né? Que facilita, isso. porque ele vai visualizar, não vai ter desculpa de que esqueceu. Isso. E vai diminuir os conflitos ali na hora da cobrança também, né? Eu esqueci, mas estava escrito ali. Então, ele já vai aprender Deixar um caderno de combinados, né? Um local de combinados, onde que ele vai saber quais são as suas obrigações, né? E também vai interagir com esse pai, com essa mãe, com a pessoa responsável, o avô, a avó, e vai saber o porquê, olha, e por quê? Aí ele me falou, entendeu? Aí depois, se não cumpriu, aí volta lá. Tem as consequências. Bom. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.